Pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de agradecer pelo fato de vocês terem reservado esse tempo para estar comigo com a doutora Hannah. Hannah, todas as quartas-feiras à noite, já faz um tempinho que a gente tem reservado esse dia e horário para estar com a nossa audiência, sempre trazendo conteúdo relevante, com embasamento científico, e sempre convidando pessoas como você, que são formadoras de opinião, para compartilhar sua experiência e seu conhecimento com a nossa audiência. Eu sei que médico, em geral, tem uma agenda muito apertada e você, de maneira bastante gentil e simpática, aceitou o nosso convite. Muitíssimo obrigado. E hoje a gente vai falar, na minha opinião, de um tema muito importante. A gente vai falar sobre a saúde dos pequenos. Um dia nós já fomos pequenos. Claro, já, no meu caso já faz um tempinho, né? O tempo passa muito rápido. E hoje eu tenho três filhos, Hannah. Eu sou pai velho, na verdade, tá? A minha filha mais velha... Eu estou com 52 anos de idade. O pessoal diz que não, que eu tenho cara de menos. Eu digo, eu tenho cara de menos. Eu tenho uma filha de 8, um rapaz de 6 anos, e a Sofia, que no próximo mês vai completar 8 anos de idade. Então, a gente está constantemente interagindo, claro, com os pequenos, e a gente sabe da importância da geração mais jovem passar em consulta oftalmológica de rotina, para a gente identificar alguns problemas importantes. Ana, deixa eu te apresentar. Pelo Instagram, por rede social, é bom, porque os seus filhos mesmo já nasceram. Então, muitos pacientes, antigamente, eles procuravam os médicos nas listas telefônicas, ou só no boca a boca. Hoje, muita gente vai para o Google, vai para o Instagram. Então, a informação está chegando para grande parte da população. Assim, muita gente agora, principalmente da minha área, que é oftalmopediatria, a gente nem sabe dessa área. Então, agora, com as redes sociais, isso está mudando. Eu acho, Hannah, com o advento da revolução digital, que eu acho que conseguiu atingir patamares muito elevados depois da pandemia, as pessoas acabam tendo acesso a muita informação. A disseminação da informação acontece de maneira bastante rápida. Aí a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque existe informação boa, existe informação que não é tão boa, existe informação ruim. E aí eu sempre preciso lembrar que a gente tem que agir como o rim. O rim tem a função principal de filtrar. Então a gente precisa filtrar a informação importante. Por isso que eu chamo pessoas como vocês que conseguem filtrar um monte de informação importante sobre um assunto específico e a nossa audiência então fica bem informada. Os assuntos mais importantes relacionados àquele tema, então a nossa audiência acaba tendo acesso. Hannah, se eu estiver errado, você me corrige. Pessoal, a doutora Hannah Carolina Constantino Teodoro. Hannah, primeiro o teu nome é muito legal. Eu acho que é de origem judia, não é isso? Então, só que minha mãe gostou desse nome, mas ela não sabia a origem, não. E eu já conheço um Hannah, porque lá também é masculino. O Hannah. Você lembra o significado? Tem tradução para o português, a palavra Hannah, o nome Hannah? Da parte judia, não. Só que eu sei que em japonês é flor. Alguém já falou que é flor. E aí teve outra tradução. Mas aí eu lembro de flor ficou aqui. Não, fica tranquila. Olha só, Hannah. Só para a nossa audiência se ambientar com você. Pessoal, a doutora Hannah é uma colega médica oftalmologista. Você fez graduação, Hannah, lá na Faculdade Brasileira. Depois você foi para o Instituto do Dr. Rui Cunha. Você fez residência em oftalmologia. Aí você foi lá para o Paraná. Você fez uma subespecialidade, especialização em oftalmopediatria. Hoje o teu braço forte é oftalmopediatria, não é isso? Hoje eu só atuo na área de oftalmopediatria e atendo adultos só com estrabismo. Então... Perfeito, excelente. Pessoal, então essa é a doutora Hannah. Hannah, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. E hoje, pessoal, a gente vai tratar do assunto fundamental, importante. A gente vai tratar sobre a saúde ocular. E eu falei, Hannah, no nosso convite hoje à tarde, que assim, todo mundo tem criança, tem pequeno por perto, né? Pai tem filho, avô tem neto, tio tem sobrinho. Geralmente são crianças menores, não é isso? Pequenas. Então, eu acho que esse é um assunto de vasto interesse. E eu tenho aqui alguns dados, eu estava dando uma olhadinha a respeito da importância da oftalmopediatria. E segundo a Organização Mundial de Saúde, existe mais ou menos 1.400.000 crianças cegas no mundo, pessoal.
Isso é um dado estatístico triste, não é isso? É. E 32 mil no Brasil, se por acaso fosse submetido a exames oftalmológicos de rotina, provavelmente muitos dos problemas oculares poderiam ser evitados. É um problema de ordem epidemiológica, infelizmente existem muitas crianças que precisam de assistência oftalmológica e acabam não tendo acesso. Hanna, a gente vai fazer algumas perguntinhas bem básicas, bem simples, e tem muita gente que não sabe o que é oftalmopediatria. Então, explica para a nossa audiência o que é que um oftalmopediatra faz, qual a diferença entre um oftalmopediatra e de um oftalmologista de adulto. Para a gente se tornar oftalmopediatra, a gente tem que fazer 6 anos de medicina, 3 anos de oftalmologia geral, e o R4, que a gente chama de o 4º ano de subespecialização, é focado no desenvolvimento visual infantil. Então, a gente atende todas as, inclusive recém-nascidos prematuros em UTI. Então, a gente tem... Hanna, o teu áudio está tendo interrupções. O áudio está tendo um pouquinho de interrupções, está indo e voltando. Eu vou tentar tirar o Wi-Fi para ver se melhor. Vê se melhora. Vamos lá. Se tiver ruim também, você me avisa de novo. Melhorou um pouquinho? Eu acho que melhorou um tiquinho. Então, fala novamente o que é oftalmopediatra. Então, o oftalmopediatra, a gente é responsável pelo visual infantil de todas as crianças. Então, a gente já começa avaliando a criança até na UTI natal, em relação aos prematuros, que tem muito risco de retinopatia da prematuridade. Então, a gente é o especialista nas doenças oculares infantis. Muitos pais acham que as crianças não têm problema visual. Então, antigamente, você começava a levar a criança para o oftalmo quando ele começava a ir para a escola. Tá. Isso tem um perigo muito grande, porque o 90% da visão ela é desenvolvida nos primeiros 2 anos de idade. E Repete esse dado, Hanna. Repete, esse é um dado importante. Sim, 90% da nossa visão, 90%, Tá. ele é desenvolvido nos primeiros 2 anos de idade. E o período crítico de desenvolvimento visual, ele finaliza aos 7 anos de idade. Hanna, o teu áudio continua tendo interrupções. O áudio fica bom. Vou tentar desligar o ventilador para que alivie um pouquinho. Tenta desligar o ventilador, vê se melhora um tiquinho. Vai melhorar um pouquinho. Tá tendo interrupções. Escuta, não escuta. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho o áudio, Hanna. Tá. E aí eu estava falando do período... Tá dando para ouvir direito? Tá tendo interrupções ainda, mas vamos continuar, não tem problema. Tá. O período de desenvolvimento visual, que é até os 7 a 10 anos. Então, se a criança ela não teve alguma correção de algum problema visual nesse período, depois que ela cresceu, que aprendeu. Então, em relação a nível cerebral e visual. Então, se aquilo não foi corrigido, depois a gente não consegue mais ter melhora. Quando a gente pega uma criança, por exemplo, que tem ambliopia, que é um dos temas que a gente deve abordar aqui, a ambliopia, que é o olho preguiçoso. Um olho enxerga menos do que o outro. Então, perfeito. Se a gente não estimula esse olho preguiçoso até o final do período, que é de 7 a 10 anos, essa criança vai ser um adulto com visão monocular. Então, isso pode influenciar e comprometer a vida dessa pessoa, porque tem algumas profissões, algumas coisas que a pessoa quer seguir e tem visão monocular, pode ficar comprometida. Entendi. Olha só, pessoal, que dado estatístico importante que a Hanna está trazendo para a gente, tá bom? Os primeiros 2 anos de vida de uma pessoa é onde tem uma maturação mais, tanto ocular como cerebral, da visão. E daí é importante realmente você passar em consulta oftalmológica. Por falar nisso, Hanna, hoje eu fui convidada para dar uma entrevista para a TV Cultura, que estava falando também sobre essa questão de saúde ocular. E uma das perguntas que eles fizeram para mim, eu vou conversar isso com a Hanna hoje à noite, né? É a respeito de quando é que os pais devem levar o filho para passar na primeira consulta oftalmológica na vida. E depois dessa primeira, quando que seria a segunda e a terceira? Hanna,
Explica pra gente quando é que os pais devem passar seus filhos na primeira consulta oftalmológica da vida. A primeira avaliação oftalmológica, ela deve ser feita no primeiro ano de vida, de preferência nos 6 primeiros meses. Então, a criança ela vai fazer o teste do olhinho na maternidade. Se tiver tudo bem, ela vai voltar aos 6 meses de idade para começar a fazer o exame de grau. Isso. Porque já consegue descobrir. Estando tudo bem, a criança deve voltar a cada 6 meses nos primeiros 2 anos, por conta desse desenvolvimento visual, que é o período mais importante. Então, primeira avaliação com 6 meses, depois, a cada 6 meses, até 2 anos de idade, e a partir de 2 anos, vira anual. Então, olha só, Rani, me corrija se eu estiver errado. No fundo, eu acho que a primeira consulta é na maternidade, concorda comigo? Mas não é uma consulta, Depois é um exame de triagem. Então, a pessoa... Isso, é exame de triagem. É o primeiro contato que a criança tem, e, assim, inclusive é o reflexo vermelho, que eu acho que é obrigatório que toda criança recém-nascida, antes de receber a alta da maternidade, precisa fazer aquele teste rapidinho do reflexo vermelho. Fala pra gente o que é esse teste do reflexo vermelho. Oi, Mirna, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu, Mi? Minha querida, viu? Das antigas. O teste do olhinho. Isso, o teste do reflexo vermelho. Explica para a nossa audiência o que é isso, como é que é feito. Porque uma criança tão pequena, Hannah, como é que a gente consegue examinar um recém-nascido? Essa é outra dúvida muito frequente, né? Como é que os médicos oftalmos conseguem examinar um olho tão pequeno, uma criança tão pequena? Explica o que é reflexo vermelho e como é que a gente faz exame oftalmológico de uma criança recém-nascida. Sim. O primeiro exame, ele não necessariamente precisa ter um oftalmologista, o teste do olhinho, que é o teste vermelho. Então, ele vai ser feito na maternidade, de preferência nos 3 primeiros dias de vida. E a pediatra que está capacitado para isso, ele vai ter um aparelho chamado de oftalmoscópio, que a gente vai jogar uma luz através da pupila do bebê. Por que fala o teste do reflexo vermelho? Porque na hora que a luz... Isso. Então, vai passar pela pupila, que é essa bolinha aí na frente, e a luz vai bater lá na retina. Pelo reflexo dos vasos sanguíneos, que são essas veinhas que estão aí, o reflexo volta para vermelho. Então, por isso que quando a gente tira uma foto com flash, por exemplo, lá dentro do olho está com aquela mancha. É porque o flash foi lá na retina e voltou. Se durante o teste, que é o exame de triagem, o reflexo está vermelho em um olho e branco no outro, aconteceu alguma coisa que a luz não está passando. Então, teve um bloqueio dessa luz. Ou pode ser uma catarata congênita. Então, muita gente pergunta, mas bebê tem catarata? Catarata não é uma doença só de idoso? Bebê também pode ter catarata. Existem algumas doenças que a mãe tem durante a gravidez e que podem causar também catarata no bebê. A catarata é uma opacidade do cristalino, que é uma lente que a gente tem aí. Aí mostra para ele onde é que fica. Essa é a lente, é o cristalino. Então, se essa lente tem que ser transparente, se ela está opaca, desse jeito, a luz do aparelho não vai chegar na retina. Então, o reflexo vai estar branco. Outra causa muito importante de reflexo alterado é o retinoblastoma, que teve uma disseminação de informação muito importante por conta da filha do Thiago. Então, o retinoblastoma é um tumor maligno que comete crianças no olho. Então, isso pode ser diagnosticado no teste do olhinho. Se tiver tudo bem, o bebê vai para frente numa consulta oftalmológica de rotina aos 6 meses de idade. Ah, doutora, mas como que ele vai fazer esse exame se ele não fala? Então, é a primeira, como é que você vai descobrir o grau se ele não vai falar? Primeiro que a gente precisa da colaboração da pessoa. Quando você tem, é muito mais fácil otimizar a consulta. Só que vai ser muito mais rápida, saber se aquele grau está um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. No bebê, a gente usa também um aparelho que se chama retinoscópio, e a gente, através de réguas específicas, com várias bolinhas, essas bolinhas têm vários graus diferentes. A gente consegue neutralizar o reflexo do olho e descobrir o grau.
Então, a criança não precisa falar nada pra gente. Através do reflexo do olhinho, a gente vai descobrir. Lembra que tem que fazer a dilatação da pupila. Esses dias eu peguei uma criança, doutora, ela foi no oftalmo e ele falou que ela tá enxergando super bem. Eu falei, tá, não. Aí eu falei, Então, não fez o exame. Não tem o que fazer. A criança já não fala. Então você não sabe se ela tá enxergando com um olho, depois com outro olho. E você não descobriu o grau, nem fez o mapeamento de retina, que é o principal da consulta. Então a criança não foi examinada. Então ela precisa dilatar, entendeu? São colírios específicos que a gente consegue abrir a pupila, ver a periferia toda da retina. E um dos colírios que a gente usa, que relaxa a musculatura do olho para descobrir o grau real. Então, a gente consegue descobrir tudo. Se a criança tem estrabismo, se a criança tem grau, se a criança tem catarata. Tudo que o adulto pode ter, a gente descobre na criança, mesmo sem ela falar. Joia. Ana, muito legal, tá? Deixa eu só pontuar algumas coisas que eu considero importantes. Então, só, pessoal, relembrando, o teste do reflexo vermelho consiste em tampinhar as gotinhas de colírio, coloca o aparelhinho, examina o fundo do olho. Se você vê tudo vermelho, tá legal. Tem colírio. E é um teste de triagem. Faz... Nem precisa de colírio, né? Você já faz direto, sem precisar de colírio, porque a pupila já consegue abrir os... Ótimo, excelente. Quando vai pra gente, por exemplo, tem bebê com 1 mês e veio com dúvida no teste do olhinho, a gente, oftalmo, tem que dilatar. Mas lá na cidade ninguém dilata, não. Perfeito. Então, olha só, não precisa dilatar o teste, porque é reflexo, um teste de triagem, só para ver se a luz está passando ou não. E aí, 6 meses, mesmo que esteja tudo bem, 6 meses depois você precisa encaminhar seu filho para passar, de preferência, consultar um pediatra, que vai fazer uma avaliação mais detalhada, que consiste, então, pingar as gotinhas de colírio, ver se o paciente tem grau ou não. Olha só, Randa, tem um outro dado aqui importante. A cegueira na infância, ela tem várias causas, só que 50% delas podem ser evitadas. E dentre elas, eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre a questão do grau, porque eu acho que provavelmente essa é a principal causa de cegueira, ou pelo menos a ambliopia, o famoso olho preguiçoso, reversível na infância. Hanna, quais são os graus mais comuns que vocês conseguem detectar? Já teve situações de, por exemplo, você ter que examinar um bebê, sei lá, 6 meses, você encontrou grau, fez o exame direitinho, encontrou grau, e você teve que passar óculos, e esse bebê, ele consegue, como é que você sabe que ele está enxergando com os óculos que você prescreveu? Compartilhe um pouquinho para a gente, porque as mães com frequência ficam enviando essas informações, dizendo, doutor, como é que eu sei que meu filho está enxergando ou não? Como é que eu sei que aquele grau está certo ou não? Fala pra gente, então, a questão de grau. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, como é que é a tua rotina, como é que você lida com isso, se passa o grau total ou não. Isso é mais um detalhe técnico, como é que você sabe se o tratamento está surtindo efeito ou não. Tem algum tipo específico de óculos para criança também? São muitas perguntas envolvidas. E é a mesma pergunta que todo mundo tem. Então, é mais informação que a gente... que não fala nada... Alô? Deixa eu só ver se... Eu acho que tá... Você me ouviu? Porque a imagem congelou, agora voltou. O áudio está flutuando bastante. Bom e ruim, tá bom? Vamos lá, não tem problema. Se não entender, você me fala que eu repito de novo. Tranquilo. Existem 3 tipos de grau. A hipermetropia, a miopia e o astigmatismo. Eu geralmente explico para os pais em relação ao tamanho do olho primeiro. A hipermetropia em relação a um olho menor do que o normal. Mas o bebê, ele nasce pequeno. Então, ele vai ter o tamanho do olho, o comprimento do olho. Então, a gente espera que a criança tenha hipermetropia. Elas nascem, ao nascimento, em torno de 4, 5 graus de hipermetropia. Só que em volta de 6 meses, por aí, esse grau já vai reduzir. Porque a criança tem aquele... Só um pouquinho, Hanna. A criança já nasce com 4, 5 graus de hipermetropia, é isso mesmo? Em média. Em média. Toda criança é assim ou só algumas crianças? O que a gente espera é uma hipermetropia. Se a criança... A grande maioria das crianças nasce com hipermetropia. A maioria é hipermetropia, que é o normal. Que é o normal.
que ele vai crescendo, o olho vai aumentar. Só que a hipermetropia, ela tem faixas de normalidade para cada idade. Então, aí a gente sabe quando que é o grau normal para a idade ou não. Até 1 ano normal isso, até 3 anos, acima de 3 anos. Então, isso tudo vai mudando. Miopia, quando uma criança nasce com miopia, isso é uma coisa que preocupa muito a gente, porque miopia é olho grande. E como a criança vai crescer, o grau da miopia vai aumentar. Então, se a gente pega uma criança míope, a gente sabe que ela vai ser uma adulta auto-míope. E qual é o problema de alta miopia? Tem vários outros problemas, como descolamento de retina, porque a retina é mais friável, né? Mais fininha, pode dar glaucoma, pode dar catarata, então tem vários outros problemas. Por isso que hoje a nossa luta contra o celular da criança é o aumento da miopia, mas isso é um outro assunto que a gente vai chegar. Vamos lá. Então a gente espera a hipermetropia nas crianças, mas não uma hipermetropia altíssima. Então, assim, a gente sabe que quando a criança de 6 meses tem uma hipermetropia de 7 graus, de 10 graus, de 15 graus, isso não é normal. Então, a gente já sabe que essa criança precisa de óculos. Então, a gente já prescreve. Se a criança tem miopia, não necessariamente a gente já tem que passar óculos. Também tem faixas normais. Mesmo a gente que esse grau vai aumentar, tem faixa normal. E o astigmatismo é uma curvatura na córnea. Então, é mais comum a criança não ter tanto astigmatismo. E essa córnea vai mudando essa parte aí. Então, a pessoa que tem astigmatismo, ela tem um eixo da córnea mais curva. Então, ela vai mudando. A criança não tem tanto astigmatismo, mas já peguei criança também com astigmatismo alto. Se a gente pega, já pensa em algumas outras doenças. Então, cada idade é normal de grau. E como que a gente vai ter? Pode perguntar. E é comum os olhos terem graus muito parecidos, pouco parecidos ou pouco diferentes? Também é uma pergunta muito frequente. E às vezes tem graus totalmente diferentes. Por exemplo, hipermetropia, sei lá, 5 graus de um lado, 5,5 do outro, ou hipermetropia com miopia, ou astigmatismo. Como é na rotina em termos de frequência, de termos de grau, Hannah? O normal e o esperado é que você tenha um grau meio que semelhante entre os olhos, para você ter o mesmo estímulo cerebral. Se você pega uma criança que tem 5 graus nesse olho e 1 grau nesse olho, o que vai acontecer? A gente chama de anisometropia, que é a diferença de grau entre os olhos. O olho que tem os graus, ele vai enxergar com mais nitidez. Então, o outro olho, o cérebro começa a ignorar esse olho, porque está embaçado, não quer saber dele. Então, esse olho vai ficando preguiçoso. Então, vai gerando a ambliopia, por conta da diferença de grau. Nesse caso, a gente tem que tampar o olho bom, estimular o olho ruim, com tampão, além de óculos. Então, existem casos de anisometropia, que é um olho com grau diferente entre o outro. Existe casos de antiametropia, que é quando você tem miopia em um olho e hipermetropia em um olho. Isso não é o esperado, porque o cérebro vai ter um estímulo diferente. Então, vai se você descobriu na infância e for descobrir lá na fase mais velha, esse olho já não vai ter tanta visão, porque ele não foi estimulado. Entendeu? E, então, por isso que a gente sabe quando que tem que passar óculos. E como que a gente sabe que a criança está enxergando? A gente não adianta só pegar um bichinho e mostrar para a criança. A gente tem que mostrar o bichinho tampando um olho para ver se ela está enxergando com esse, fixando e seguindo o objeto. Então, a gente usa os termos fixa, segue e mantém. A criança fixa o seu objeto, ela mantém e ela vai para onde você está indo com esse olho. Depois você troca e vai com outro olho. Mas a gente que é o pediatra, a gente tem outros métodos para descobrir, como o teste de Teller, que são várias placas que a gente vai mostrando e que tem listras em algum dos lados e a gente fica por trás, através de um buraquinho bem pequenininho. E aí a gente
ver para onde que a criança está olhando. Então, aí a gente Joia. consegue modificar a visão. Entendeu? Entendi, Hannah, perfeito. Então, assim, você detectou, então, que um paciente, sei lá, 6 meses, 1 ano de idade, tem grau, você prescreve os óculos, correto? É. E o paciente vai usando os óculos. Então, o principal tratamento de grau em criança ainda é óculos, prescrição de óculos, certo? Certo. Tá, então vamos aproveitar o raciocínio, porque acho que já faz 1 ano ou 2 anos, mais ou menos, que o ambiente acadêmico tem discutido muito sobre a influência do uso de alguns colírios na diminuição da velocidade de progressão, principalmente de miopia. Acho que você deve ter acesso. Só da miopia. Só da miopia, na verdade, né? É. Hannah, claro que meu dia a dia não é oftalmopediatria, mas é um assunto que me desperta interesse e eu queria saber se realmente existe robustez científica para a gente dizer o seguinte, olha, pinga, eu acho que é colírio pilocarpina, correto? Você faz uma inoculação específica, pinga algumas vezes. Atropina. Tem uma concentração que você tem que manipular, você tem que pedir para manipular em alguns locais específicos do país. Então, você tem São Paulo, Porto Alegre, BH, mas não tem em todo lugar. Então... Tá. Você já teve experiência, você já teve a oportunidade de mandar manipular a atropina e prescreveu para a criança míope, acompanhou essas crianças ao longo do tempo e você percebeu que, de fato, a miopia não progrediu? Só que não é para toda criança míope. Então, tem critérios que a gente tem que seguir. Não é porque chega uma criança míope no seu consultório que você já vai passar. Então, a gente precisa... Aí, agora eu vou falar um pouquinho do termo um pouco mais técnico. Só que alguns exames, por exemplo, a biometria, que é um exame que serve para avaliar o comprimento do olho. A gente tem que saber se está normal para aquela faixa etária e se ele está aumentando, porque é normal aumentar, mas tem uma velocidade de progressão esperada. O grau também tem uma velocidade de progressão esperada, porque, como eu falei, a miopia vai aumentar. Só que quanto que ela pode aumentar? Ela só pode aumentar meio grau por ano. Então, se a gente pega uma criança que está com a miopia fora do padrão normal, ela está com a miopia aumentando cada vez que ela volta no seu consultório. Porque o míope não pode voltar a cada ano. Ele tem que voltar a cada 6 meses. 6 meses, perfeito. Então, você tem que ver como é que está essa progressão. E aí você vai avaliar se você entra com atropina. A atropina é um colírio que tem que usar todos os dias, no mínimo 2 anos, ou provavelmente até a puberdade da criança. Então, não é um colírio que você vai usar, usa por 7 dias, depois você volta. Não. Eu falo com os pais como se fosse um tratamento de glaucoma. O problema do colírio é o pai quer pingar, a criança faz pirraça e não pinga, e aí você vai perdendo o parâmetro. Mas ele tem estudos durante muitos anos mostrando a melhora. Eu tenho pacientes com melhora, e a melhora não é só a estabilidade, é a redução do grau. Existem casos que reduz a miopia, porque não é normal. Então, chega assim, normal naturalmente, né? Mas a gente já está tendo estudos que pode reduzir 0,25 ou frear. Então, isso está sendo muito bom. Se não melhora, por exemplo, você pode aumentar um pouquinho a dose. Mas hoje, graças a Deus, assim, a medicina vai evoluindo e hoje a gente tem lentes de óculos específicas para controlar a miopia, que é chamado de lentes de defocus. Então, é uma lente... Pergunta, mas pode seguir em frente. É uma lente que ela vai corrigir a miopia no centro da lente. Então, são lentes que o paciente não pode chegar e falar assim, na ótica, eu quero esse aqui que vai controlar minha miopia. Não, ele só pode comprar mediante receita carimbada pelo médico. Então, porque é um tratamento. Então, no centro da lente, você vai ter a correção da miopia. E em volta da lente, você tem vários anéis oculares com graus positivos. Esses graus positivos, eles vão fazer com que o raio da luz fique na retina. Porque se você pega uma lente negativa, ela vai passar da retina, ela vai criar um defocus periférico e o olho vai crescer mais, indo em direção
exposição a esses raios. Além de ela vai bloquear isso. Então, ele freia o crescimento do olho. Consequentemente, freia o aumento da miopia. Então, olha só, Rana. Nossa, gente. Rana, já se passaram 33 minutos, você acredita? E a gente não falou 30%. Você faz, só para você ter ideia, cada pergunta que você faz dá 1 a 2 lives. Porque o mundo da oftalmopediatria é muita coisa. Muita coisa. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live, Rana, porque eu tinha aqui um script que a gente nem cumpriu 30%, acredita? Então, olha só, mas tudo bem, se for o caso, a gente faz uma nova live, tem que se você tiver disponibilidade, claro. Então, olha só, criança em geral, o que é que a gente faz para tratar problema de grau? Primeiro é óculos, pode fazer também um tampãozinho. Em situações específicas e bem selecionadas, pode usar colírio de atropina, uma diluição específica ao longo do tempo. Sim. E além disso, existe hoje também uma lente específica chamada DeForce, que tem grau de miopia na frente, no centro, e graus positivos atrás, que faz com que pelo menos a velocidade da miopia diminua ou fique estacionada. Seria mais ou menos isso, Rana? Ela tem o mesmo objetivo do colírio, só que qual é o lado bom? A criança míope, ela não vai ficar sem óculos. E esse óculos, ele funciona com a criança usando 12 horas. Então, a criança tem que estar usando por 12 horas esse óculos. Só que se você tem um filho míope com 3 graus, ele não vai ficar sem óculos. Então, ele vai estar sendo tratado de qualquer jeito. Tá. Então, o lado bom disso é que ele não está precisando usar o colírio, porque ele já está com o tratamento. Se você está usando óculos e ainda tem progressão, você pode associar com o colírio. Ou se você está usando o colírio, já aumentou a dose e ainda está tendo progressão, você pode prescrever o óculos. Só que tudo isso não vai funcionar se a criança pega o celular e enfia na cara. Porque seria a próxima. Tem que diminuir o uso do celular, entendeu? Essa é a próxima pergunta. Ana, a gente não vai conseguir terminar a nossa live hoje como eu tinha me programado, mas que coisa boa. Significa dizer que a gente vai ter mais lives sobre o assunto. Olha só. A gente vai fazer mais, vamos fazer mais. Eu vou fazer somente mais 2 perguntas, que eu acho que são importantes. O que está relacionado, quer dizer, estrabismo, eu não vou falar sobre esse assunto hoje, que eu também que você domina bastante. A gente vai ter que deixar, se você tiver disponibilidade, Ana, vamos fazer uma próxima live já na próxima quarta-feira, pode ser? Já vamos marcar esse compromisso? Eu vou só confirmar, porque eu acho que eu tenho um compromisso na quarta, talvez na outra carnaval? Talvez na outra. Pronto. A gente confirma, porque para não perder o fio da meada, porque é um assunto tão importante, né? E eu estou vendo que está vindo um monte de pergunta, e assim, não tem como. Então, olha só. Outra quarta, a gente faz. Perfeito, tudo fechado. Então, basicamente, eu acho que só uma pergunta, na verdade, porque já foram 36 minutos. É muito frequente, Ana, hoje a gente vive num mundo pós-moderno, o mundo se fala em Big Data, se fala de metaverso, o mundo se fala em inteligência artificial, o mundo conectado. Sim. E eu tenho uma dificuldade, inclusive, de assumindo para a nossa audiência, como é difícil, às vezes, a gente manter as nossas crianças distante da tela. Então, existem 2 preocupações, né? Isso, o tempo de exposição diante da tela, que é uma, sim, e o conteúdo que está sendo consumido, que é outra. Hanna, você já é mãe ou ainda não? Não. Ainda não. Então, como médica, futura mamãe, como médica oftalmopediatra, tenta acalmar o coração de nós, pais, que temos filhos pequenos, para a gente tentar saber como é que lida com essa questão que envolve tela e criança. Existe uma relação entre idade de criança e a quantidade de tempo de exposição? Existe. E conteúdo. Eu acho que minhas preocupações são essas 2 coisas, tempo de exposição e conteúdo. Sim. Aí a gente encerra por hoje e a gente continua uma próxima vez. Vamos lá. Então, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, ela recomenda o quê? Ela orienta. Até 2 anos de idade, a criança deve ser exposta a eletrônico. Ah, meu Deus, mas não pode nem mostrar o celular. Não é isso. Mas eu tenho crianças que têm 2 anos com o próprio celular. É dele o celular. Então, isso é muito comum, muito comum. Então, até 2 anos, a criança não deve ser exposta a eletrônico. Ah, televisão pode. Televisão também é considerado um eletrônico. Só que o mais perigoso é essa proximidade do rosto.
Então, Ok. é 2 anos sem exposição. Sim, sim. De 2 anos a 5 anos, 1 hora por dia e fracionado. Então, eu escrevo isso no laudo. Então, de preferência, dá meia horinha, 1 hora, depois dá meia hora de novo, mas tenta controlar 1 hora por dia. E assim, Tá. 5 anos, 2 horas por dia. Tá. E a gente sabe que as crianças estão passando 6, 8, 10 horas por dia. E uma coisa muito importante, além desse tempo regrado, é o tempo de atividade outdoor, que é fora de casa, em ambiente exposto à luz solar. Tem que ser no Tá. 2 horas por dia. Hoje, as pessoas moram muito em prédio. E ainda mais com a pandemia, as crianças da pandemia estão vindo tudo com problema ocular agora. Porque ninguém saía de casa e só ficava no celular. Então, assim, se você puder colocar a criança para fazer uma atividade fora de casa, uma natação, futebol, alguma coisa para a criança ser criança mesmo, ela tem que ter no mínimo 2 horas por dia de atividades só e esse tempo de exposição de tempo. Existe alguma relação do tempo de exposição ao ambiente aberto, ou à luz solar, e evolução de alguma doença de grau, Hannah? Você conhece, tem alguma informação nesse sentido ou não? Se a criança se expõe mais a ambiente solar, isso vai diminuir a velocidade de progressão da miopia, por exemplo, ou não é bem por aí? É. Sim. Então, É esse o raciocínio. Isso é confirmado nos estudos. Óbvio que você não vai ficar olhando para lá, senão você vai ter uma retinopatia solar. Isso, então, exato. Precisa, tá? Porque vai ter ativação de alguns neurotransmissores, entendeu? Que aí eles conseguem barrar também a progressão do olho. Então, Perfeito. Então, isso é muito bom. Então, a criança tem que ser exposta. Faz aquele passeio no sol, bonitinho, vai no parquinho. E também tem uma coisa muito importante em relação à distância do sofá para a TV. Porque hoje os apartamentos são menores com a TV do tamanho de um cinema. Tá. Então, eu coloquei isso no Instagram porque tem cada tamanho de TV para cada distância que você tem que ter. Então, depois eu passo para você pode compartilhar. Isso é muito interessante. Vamos compartilhar sim. Olha só, Hannah, a gente não conseguiu se aprofundar em estrabismo, a gente falou rapidamente de ambliopia, catarata congênita foi o en passant, glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade, as alergias oculares e retinoblastoma. Eu estava aqui no meu script, a gente vai conseguir terminar tudo isso. Em uma só não dá, não. Não dá. Então, eu percebi que a gente vai continuar. Se você puder, depois me confirma para a próxima quarta-feira. E eu já estou também te convidando para o próximo ano, quem sabe no segundo semestre, de repente a gente volta a falar sobre um assunto tão importante. Mas, em geral, a Lu Barbosa, Hannah, é uma querida, uma amiga muito querida, acabou de entrar. Tudo bem, Lu? Não sei se você conhece a doutora Luciana Barbosa. Gente boa demais, muito querida. Então, Hannah, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que dar uma paradinha aqui. Para fechar, a ideia da live principal era o quê? O início das aulas, né? Então, assim... Isso, início das aulas. As crianças que estão indo para a escola, o ideal é ela passar por um oftalmologista. Se você tiver disponibilidade de um pediatra na sua região, é legal, né? Porque a gente consegue, mesmo em crianças não verbais ainda, entendeu? Entrando na creche. É muito importante, porque senão até descobrir que uma criança tem um problema visual na escola, às vezes a mãe nem percebe e a professora está percebendo. Então, assim, é melhor ela já ir sabendo que está enxergando bem. E para os pais, tem crianças que não estão indo na escola, lembrar que também tem que ir no oftalmologista. Não precisa esperar a aula começar para levar no oftalmo. Então, de preferência, o bebezinho já leva. Eu falo com a mãe, mas eu fui à toa, porque ela está enxergando bem. Não é que seu bebê vê uma formiga no chão que ele está enxergando bem. Um olho pode estar funcionando, o outro não. Então, é melhor ir no consultório, receber um laudo que seu filho está 100%, do que descobrir lá na frente que tem um problema e que você poderia ter corrigido antes, entendeu? Joia, perfeito. Assim você fecha com chave de ouro. Hannah, se as pessoas precisarem de um oftalmopediatra lá no Espírito Santo, não é isso que você mora?
Em Vitória, compartilha aí teu endereço eletrônico, tuas redes sociais, um telefone para contato, porque eu acho que muitas mães vão entrar em contato contigo para passar seus filhos em consulta. Eu tenho uma clínica de oftalmopediatria aqui em Vitória. Joia. Chama High Kids, High Kids Oftalmo. E aí eu atendo lá, tem um visual maravilhoso, que pega ponte, coisa mais linda. Que coisa legal. Então, se por acaso você estiver em Vitória, ou mesmo as pessoas que moram em Vitória, precisar de um consultor oftalmológico ou oftalmopediatra, pessoal, não deixe de procurar a doutora Hannah. Hannah, eu queria te agradecer, muitíssimo obrigado por você ter disponibilizado esse tempo tão rico, foi muito legal a live, o tempo passou que eu nem percebi. Eu gostaria de agradecer também a nossa audiência. Não esqueça, pessoal, de vocês, se vocês lembrarem de alguma pessoa que vocês acham que são importantes para o seu convívio, compartilhe essa live. A nossa intenção é compartilhar nossa experiência, nosso conhecimento, com embasamento científico, tá bom? E, Hannah, espero que o seminário evolutivo é para a gente fazer, na continuidade, a gente discutir um pouquinho mais dos demais temas, tá bom? E agradecer o convite, tá? É sempre muito bom esse tipo de conversa e eu falo demais porque eu adoro esse mundo. Esse mundo, a gente percebe que você fica empolgada, você mergulha de cabeça, a gente percebe que você domina o assunto, você se identifica. Isso é muito legal, enriquece bastante também o nosso trabalho. Hannah, muitíssimo obrigado. Um abraço para o pessoal de Vitória. Audiência, muitíssimo obrigado. Compartilhe esse conhecimento e essa experiência com aquelas pessoas que você considera importante. E a gente se vê. Bom resto de semana e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Hannah. Tchau, tchau. Um abraço.